Olá, alunos do nono ano, estamos aqui de novo, reunidos, dessa vez para nós finalizarmos as questões das páginas 96 e 97, certo? Vamos acompanhar atentamente para solucionar as possíveis dúvidas que vocês ainda têm. Leia o texto a seguir com atenção. A cultura afro-brasileira tem uma longa história que remonta aos primeiros anos da colonização, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Os africanos desembarcaram nos portos brasileiros com suas crenças, formas de lutar, se divertir, hábitos, modos de entender a vida e a morte, além de técnicas de cultivo agrícola, metalurgia, mineração e produção artística. A bagagem cultural dos africanos de diferentes regiões foi recriada na experiência do cativeiro. Na rotina do trabalho escravo, os africanos e seus descendentes descobriram diferenças e recriaram identidades culturais. Na travessia do Atlântico, muitas coisas se perderam, outras foram inventadas quando se juntaram com tradições indígenas e portuguesas. Embora submetidos à escravidão, os africanos sempre foram abertos às trocas culturais com os povos com que se relacionavam. Foi nessa troca que nasceram novos ritmos musicais, formas de se divertir, de preparar alimentos e expressões literárias e artísticas que hoje fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. À esquerda, nós temos Ruth de Souza, a primeira atriz negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Juntamente com Abdias do Nascimento, Ruth fundou o Teatro Experimental do Negro. Ela atua no cinema, no teatro e na televisão. Nós temos aqui à direita a atriz, poetisa e cantora Elisa Lucinda. Então, vamos continuar. Mas a luta pela liberdade também nasceu com o desembarque do primeiro africano escravizado. Além de certas descobertas, essa foi uma história de superação dos obstáculos próprios de uma sociedade escravista. Por isso, a cultura afro-brasileira tem a marca da resistência e da superação das adversidades. A vida como escravo e mesmo como liberto significava lutar cotidianamente contra muitos limites que impediam o acesso dos africanos e de seus descendentes ao exercício da cidadania. Felizmente, esta também é uma história de muitas vitórias que demonstraram uma incrível capacidade de superação e criação. Todo brasileiro e brasileira, independentemente da cor da pele ou da orientação religiosa, traz em sua formação cultural muitos saberes africanos. Começar a reconhecer isso é importante sob muitos aspectos. Com esse reconhecimento, poderemos assumir e valorizar nossas heranças africanas, algo que durante séculos foi negado pelo preconceito e pela intolerância. Reconhecendo o que somos, conhecendo a cultura afro-brasileira, poderemos ajudar a projetar e a construir um Brasil que promova a inclusão social de todos os seus cidadãos. Entender a cultura afro-brasileira indica-nos os caminhos de superação do racismo, e lutar contra o racismo não é uma tarefa apenas dos negros, deve ser uma luta de todo o nosso povo. Certo? Vamos lá. O que se pode concluir com base no segundo parágrafo? Vamos voltar aqui no texto. No segundo parágrafo. Pronto, né? Vamos lá. Vamos destacar aqui o segundo parágrafo. Os africanos desembarcaram nos portos brasileiros com suas crenças, formas de lutar, se divertir, hábitos, modos de entender a vida e a morte, além de técnicas de cultivo agrícola, metalurgia, mineração e produção artística. A bagagem cultural dos africanos de diferentes regiões foi recriada na experiência do cativeiro. Na rotina do trabalho escravo, os africanos e seus descendentes descobriram diferenças e recriaram identidades culturais. Ou seja, os africanos escravizados recriaram ou se adequaram à nova localidade, às novas interações, seja com os indígenas, seja com os portugueses. Então, basicamente, os africanos tiveram que se adequar a essas diferenças, resistindo, logicamente, e essa resistência fez com que novas identidades culturais surgissem a partir das interações entre etnias ou grupos.
certo? Então vamos lá para a letra B. Com base no texto, é possível afirmar que ocorreram trocas culturais intensas entre africanos, portugueses e indígenas ao longo da história brasileira? Sim. Nós somos uma mistura de etnias, africano, europeu, indígena e outros povos, porque através do contato comportamentos novos surgiram ou os antigos foram modificados. Então, basicamente, nós somos uma miscigenação, mistura intensa entre africanos, portugueses e indígenas, como também outros povos que chegaram depois. Letra C. Que relação é possível perceber entre cultura, resistência e superação no caso dos africanos trazidos para o Brasil? Que a cultura africana, logicamente nós sabemos, ela é riquíssima, mas eles foram trazidos para o Brasil e colocados como escravos. Portanto, eles resistiram à escravidão. E nessa resistência, logicamente, aconteceram interações com outras culturas. E essas interações contribuíram para que as culturas fossem, de certa forma, modificadas ou recriadas. E, portanto, os africanos, nessa luta constante pela superação da escravidão, contribuíram para a formação de uma identidade nova para o Brasil, uma identidade baseada numa mistura de culturas, no caso específico, africanos, portugueses e indígenas. Letra D. Reflitam, debatam e formulem propostas de valorização das nossas heranças africanas. A seguir, transforme essa ideia em um produto, um pequeno vídeo, uma exposição de arte, um festival de músicas, um fórum de debate sobre o assunto, entre outros. Então vamos usar a criatividade. Vocês podem estar formulando um vídeo mostrando a importância da cultura e da herança africana. Vocês podem estar produzindo materiais, desenhos, charges, fazendo composições mostrando a importância da cultura africana para o Brasil. Certo? Então, basicamente, são essas as nossas colocações para esse nosso segundo momento. E finalizamos por aqui e até a próxima